Em O Rei do Gado, Olegário, o braço direito de Jeremias, será assassinado por descobrir o mistério de Marieta Berdinazzi. Seu filho Tavinho então irá aparecer para desvendar a morte do pai. Em uma conversa com ele, o delegado Valdir solta um longo suspiro e diz: "Até agora eu continuo num beco sem saída, Otávio, mas nada me tira da cabeça que a morte do teu pai tem a ver com essa história toda que eu tô te contando." Pensativo, Tavinho questiona: "É do tal do Dr. Fausto?" Hesitando por um breve momento, Valdir confirma: "Também sim." Ficando então inquieto, o rapaz pergunta: "Pelo visto, o delegado acha o quê?" Valdir sério rebate: "Não acho nada. Por enquanto, eu apenas suspeito." Tavinho, mesmo fazendo as suas jogadas, olha para o senhor e persiste: "Quer dizer então que a Marieta pode não ser sobrinha do seu Jeremias?" Sagaz, o velho delegado solta: "O teu pai tinha certeza disso, por isso morreu, não é? A Marieta e o Dr. Fausto estão de mãos dadas nessa história desde o início." Encarando, Otávio retruca: "Como é que o senhor pode afirmar uma coisa dessas?" Hesitando novamente, delegado Valdir responde: "O seu pai morreu tentando avisar o seu Jeremias." Tentando entender, o rapaz indaga: "É a história do cheque? É isso que o senhor quer dizer?" Confirmando, o homem fala: É a história do cheque mesmo." Passando então as mãos pelo rosto, Otávio começa a ficar ofegante. Ansioso por saber mais, ele por fim pede: "Me fala mais, delegado Valdir. Me fala mais, vai." Os dois se levantam de seus bancos e começam a caminhar. Pensando bem em como se expressar, Valdir começa a contar: "Bom, tem a história de um relatório que o seu pai guardava escondido, não é? Naturalmente, com a intenção de tirar algumas informações e algumas denúncias a limpo." Tavinho sério pergunta sem titubear: "Mas que relatório é esse?" Ainda escolhendo as palavras, o delegado explica: "É resultado de umas investigações que o seu Jeremias Berdinazzi mandou fazer com ele. Ele estava tentando encontrar o irmão dele, o Giacomo Guilherme Berdinazzi, e a família dele." Entendendo até aí, o rapaz questiona: "Tá, mas e daí? O que mais?" Sério, Valdir responde: "E daí que nós temos muitas outras coisas que o senhor precisa saber." Eles continuam conversando tudo em segredo. Minutos depois, digerindo o que ouviu, Tavinho continua a caminhar pela estrada com a companhia do delegado Valdir. Pensativo e questionador, o rapaz decide fazer a sua própria investigação, tirando o máximo de informações do delegado. Contido, Otávio comenta: "Se ela não é a Marieta Berdinazzi, a menina que caiu do caminhão, como o senhor tá falando, quem ela é?" Sendo sincero, Valdir solta: "Uma vigaristinha qualquer que o espertalhão do Dr. Fausto colocou nessa trama toda. Afinal de contas, tem muita grana atrás dessa história." Não conseguindo acreditar nisso, Tavinho se exalta: "Como é que o seu Jeremias pode cair numa história dessas?" Sensato delegado explica: "Ele estava desesperado por um herdeiro ou por uma herdeira." Pensativo, o rapaz rapidamente pergunta: "Mas quem é essa tal de Luana de que o relatório que meu pai tinha falava?" Andando com os passos vagarosos, o homem da lei dá de ombros: "Vá lá se saber. As informações do relatório eram muito vagas a esse respeito, não tinha muita coisa." Ao cair da noite, e nem um pouco satisfeito, Tavinho retorna para a residência de Jeremias Berdinazzi. Os dois se acomodam no escritório do velho fazendeiro e conversam sobre os acontecimentos do dia. Sabendo que o rapaz encontrou com o delegado, Jeremias prontamente questiona: "O que o delegado Valdir queria com você?" Um tanto tenso, Tavinho responde: "Conversar, só conversar." Calmo, o ancião continua: "Sim, mas sobre o quê?" Começando a andar de um lado para o outro, o rapaz explica: "Sobre a morte do meu pai." Sentindo que não é sobre isso, o velho Jeremias solta:
Quello maledetto anda fuçando por aqui. Otávio, tomando a sua decisão, então comenta: pelo visto, as desconfianças do meu pai tinham algum fundamento. Olhando nos olhos do jovem, Jeremias rapidamente indaga: mas do que você tá falando? Da Marieta? Sério, Tavinho confirma. Estou. O senhor tem certeza que ela é sua sobrinha? Jeremias, sem desviar o olhar, rebate. Mas por que essa pergunta agora? Você acha que eu sou algum trouxa, Otávio? Altivo, o jovem nega. Não, mas agora ela pode ser mais esperta que o senhor. Achando um absurdo, o velho retruca. Mas que... Não fala bobagem, Otávio. Sem se abalar, Tavinho continua com determinação. E o meu pai morreu porque sabia demais. Ouvindo aquilo, o velho Jeremias comenta com astúcia. E você voltou aqui para fazer pergunta que nem ele, hã? E eu sei muito bem o que eu estou fazendo, Otávio. Não quero que você se intrometa nesse assunto, va bene? Usando de todas as suas cartadas, Otávio pressiona. O senhor procurou saber quem é Luana, de que falava o relatório que meu pai tinha nas mãos quando foi morto? Espantado com tal argumento, o velho indaga. Como é que você sabia disso? Olhando nos olhos de seu Jeremias, o jovem responde. O Dr. Valdir me falou. Abaixando o olhar pela primeira vez, o senhor fala. Ecco, Otávio. No relatório falava de uma tal Luana. Tavinho ansioso pede. Eu preciso ver esse relatório. Eu posso. Pensativo, Jeremias hesita, mas por fim concorda. O ancião se levanta da poltrona e vai até onde o documento está guardado às 7 chaves. Sem imaginar, os dois estavam sendo ouvidos o tempo todo por Rafaela, a falsa Marieta, que aproveitava da penumbra da casa para passar despercebida. Ainda caminhando pela residência, Jeremias Berdinazzi leva o jovem Otávio até o local onde está o relatório. Eles entram em um quarto e o senhor abre uma das gavetas de uma cômoda. Mexendo cuidadosamente nas roupas que ali estão, o velho Jeremias puxa debaixo delas a pasta com os papéis. Sério, ele por fim diz. Ecco, leia, meu filho. Pegando o documento, o jovem agradece. Em seguida, Tavinho sai apressado do cômodo e vai até uma das salas de estar. Se sentando numa cadeira qualquer, ele abre a pasta e começa a ler cheio de ansiedade. Enquanto isso, na cozinha, Rafaela olha pela janela e não esconde a sua preocupação de Judite, que lhe faz companhia. Irritada, a jovem mulher sussurra. Tava demorando. Sem entender nada, a empregada do velho Jeremias pergunta. Tava demorando o quê, Marieta? Com a cabeça nas nuvens, Rafaela responde com mau humor. O Otávio começar a se meter onde não é chamado. Judite, confusa, solta. Do que é que você está falando? Sem medir as palavras, a jovem mais uma vez sussurra. Eu acho que ele é pior que o pai. Enquanto isso, Jeremias vai até Tavinho e o espera terminar de ler. Atento, ele encara o rapaz e por fim questiona. E então? Fechando a pasta, Otávio comenta decepcionado. Não diz muita coisa. Na verdade, não diz nada. Segurando a sua bengala, o ancião insiste. E você não acha que se ela fosse uma Berdinazzi, já não teria cobrado o que ela acha que seria dela? Olhando para o nada, o rapaz responde automaticamente. Seria o mais lógico. Jeremias, sabendo que tem razão, então sussurra. Então. Não aceitando essa história, Tavinho solta um profundo suspiro e diz. Foi por causa disso que mataram meu pai? Por causa de um relatório que não diz nada. Concordando, o velho Jeremias solta. Ecco. Indignado, o jovem continua. O senhor não acha isso muito estranho não, seu Jeremias? Com sinceridade, o fazendeiro responde. Eu já pensei muito nisso. Tomado por uma onda de determinação, Otávio anuncia sem temor. Eu vou tirar isso a limpo. Encarando, Jeremias indaga. Mas de que jeito?
Sustentando o olhar, Tavinho explica. Achando a tal Luana. Pensando sobre o senhor solta. Então eu vou te dar uma pista. O jovem boca aberta então pede. Uma pista? Por favor. Balançando positivamente a cabeça, Jeremias diz. Antes de morrer, em quello acidente, o maledito do Bruno Berdinazzi teve qui e me prometeu que ia trazer questa ragazza aqui. Mas eu desconfiei, porque achei que era uma tramóia. Curioso, Tavinho pergunta. Por que uma tramóia, seu Jeremias? Sem papas na língua, o velho solta. Perché quellos maledetos estão tudo atrás da minha fortuna? Otávio, pensativo, por fim questiona. Onde é que eu acho os mezenga, tio? Ainda na cozinha, Rafaela continua a pensar e a planejar coisas, sem dizer uma palavra sequer. Achando estranho o silêncio da jovem, Judite a observa com muita desconfiança. Deixando de lado o mundo das ideias, Rafaela finalmente comenta. Tô começando a achar que eu escolhi o caminho mais difícil para chegar até aqui. Se virando e encarando a moça, Judite, já sem paciência, exige saber. Do que se tá falando, Marieta? No mesmo tom, ela responde. As besteiras que a gente faz na vida, nem sempre o caminho mais curto é o mais fácil. Sincera, Judite confessa. Continuo sem entender nada. A jovem, sem entrar em detalhes, explica. É uma história muito comprida, complicada, mas eu tô muito cansada disso tudo. Deixando então seus afazeres de lado, Judite se aproxima de Rafaela. Procurando o olhar da moça, a boa senhora pergunta muito preocupada. Do que é que você tá falando, menina? Rafaela, deixando escapar um pesado suspiro, diz. Eu tô falando, Judite, que a coisa que eu mais queria agora era estar junto do Marcos. Era a única coisa que eu queria. O problema é que, sem se fazerem notar, Jeremias e Otávio entram na copa e ouvem parte da conversa das duas mulheres. Sério, o ancião rapidamente indaga. E por que você não vem? Se assustando, Judite coloca a mão sobre a boca e Rafaela regala os olhos. A boa senhora então sai da cozinha e entra na copa. Jeremias puxa uma cadeira para se sentar junto à mesa. Fazendo o mesmo, Tavinho se senta ao lado do senhor, juntando coragem. O velho Jeremias solta. E ouvi o que você falou, Marieta, e eu não gostei. Sem sair de onde está, Rafaela responde. Eu tô vendo que o senhor não gostou. Continuando, o ancião explica. E eu não sou trouxa. Tô sabendo que quello ragazzo andou rondando com esta casa e que você foi atrás dele lá em Moçambinho e depois veio com aquela história sem pé e nem cabeça. Ecco, e eu não posso admitir isso. Não com um mezenga. Você pode escolher quem quiser em questo mundo, menos um mezenga. Capite? Séria, Rafaela ligeiramente rebate. Não. Arregalando os olhos, Jeremias encara a falsa Marieta com um ar ameaçador. Ignorando, Rafaela continua. Não capisco, tio Jeremias Berdinazzi. Espantado, o senhor exige. Mas o que é isso? Sem perder a postura, a jovem rebate. Eu amo Marcos Mezenga. Eu não vou ficar me deitando com ele no cafezal, como tinha que fazer a tia Giovana e o tio Henrico. Perdendo a paciência, velho Jeremias se levanta e xinga. Maledeta! Séria, Rafaela diz. Eu não vou admitir que o senhor dê ordens na minha vida, por mais dinheiro que o senhor tenha, porque eu não vim atrás disso, capite? Jeremias, boca aberta, esbraveja. Mas eu te mando embora de questa casa, Marieta Berdinazzi. Determinada, Rafaela então confessa. Eu não me chamo Marieta Berdinazzi. Cada vez mais assustado, o ancião solta. Do que você tá falando? Sustentando o olhar, ela repete. Eu não me chamo Marieta Berdinazzi. Eu não sou filha do seu irmão Giacomo Guilherme. Eu não caí de caminhão nenhum. Eu nunca fui boia fria em toda a minha vida. Voltando a se sentar, velho Jeremias fica chocado e triste. Olhando para o nada, ele começa a sussurrar. Dio santo, mamma mia. Rafaela, ainda muito séria, explica.
Mas eu sou uma Berdinazzi. Revoltado, o senhor esbraveja. Mas que? Como uma Berdinazzi? Que história é essa? O que você vai me inventar agora? Com os olhos cheios de lágrimas, a jovem conta. Meu nome é Rafaela. Eu sou neta do seu irmão Bruno, que morreu na guerra. Não acreditando, ele repete. Do meu irmão Bruno? Você tá me dizendo que é neta do meu irmão Bruno? Confirmando, Rafaela diz. Ecco, tu fratello, Bruno Berdinazzi, que morreu na guerra, mas antes fez um filho na minha nona Gena. Cético, o velho Jeremias grita. Mas onde é que eles fizeram esse filho? No campo de batalha? Debaixo das bombas? Numa trincheira, é? Com os olhos cheios de lágrimas, a jovem comenta tristemente. Eu sabia que o senhor não ia acreditar nessa história. Jeremias rindo zomba. E por isso inventou outra, pior ainda. Rafaela cansada responde. Ecco, eu já vou me embora, antes que o senhor me mande. Sem se despedir, a jovem mulher deixa a copa e caminha lentamente para fora da casa. Extremamente chateado, velho Jeremias declara. Pois fique sabendo que eu já anulei o meu testamento, hã? Parando, Rafaela solta. Eu acho que o senhor faz muito bem. É melhor deixar tudo para os seus empregados mesmo. Eu acho que eles merecem. Agora, se você gosta desses resumos verdadeiros sobre a novela, deixe o seu gostei. Aproveita para assistir mais uma bomba sobre a novela. Basta clicar em um dos vídeos que está aparecendo aqui na tela. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!